Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal lá na opção todas. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados. Vamos para o primeiro relato de hoje, que vem do grupo Relatos Assombrados e foi postado por Reze antes de dormir. O relato é intitulado Perdido na Noite de Halloween. Era noite de Halloween, a lua brilhava forte no céu. José bateu com o copo de pinga com força no balcão e se despediu do atendente gordo que enxugava alguns copos do outro lado do balcão. De pé, ele notou que o mundo estava girando incontrolavelmente. O porre havia sido dos bons, como ele gostava de dizer. Ele saiu do bar e virou à esquerda. Caminhou algumas quadras pelas ruas esburacadas e mal iluminadas, quando se viu diante de uma bifurcação. À sua esquerda, uma mata densa e perigosa, que tinha uma trilha pequena, que o levaria até a fazenda onde trabalhava de peão e morava com sua esposa e filhos. À sua direita, uma estrada de chão batido que o levaria ao mesmo destino, mas demoraria uns 15 minutos a mais. Normalmente ele não pensaria duas vezes. Iria pela estrada que era segura, que o guiaria certamente até sua casa. Ele tinha medo, não somente de se perder, mas também dos animais famintos que teriam-o como uma presa fácil. Mas naquele dia, ele resolveu ir pela trilha. Se eu ficar na trilha, eu não me perco. Chego em casa mais cedo para encher de sopapos aquela vadia que se diz minha mulher, disse já cheio de excitação. O álcool não deixava o medo controlar José, que foi caminhando em direção à mata. Ô, seu Zé! Escutou o bêbado ao longe. Quando olhou para trás, viu um de seus amigos correndo em sua direção. Sem dizer nada, ele olhou para o homem que se aproximava. Ô, seu Zé, onde está indo, só? Onde você pensa, seu bocó? Pra casa, uai. E se eu fosse o seu, não entrava aí, não. Você sabe que tem gente que morre aí por essas bandas. Gente que desaparece também. Era só o que me fartava. Vai te catar. Eu quero chegar em casa logo. E José seguiu o seu caminho, ignorando o seu amigo. E continuou protestando, até perceber que não teria nenhum
resultado. A escuridão aumentava a cada passo que ele dava. A mata se fechava ao seu redor e a trilha, pouco a pouco, desaparecia. José quis voltar, mas quando olhou para trás, se deparou com a escuridão. Agora ele já não sabia em que direção ir, ou mesmo em que direção ele estava. Celeste, eu vou te matar, sua desgraçada. É tudo culpa sua. Eu vou te matar, gritou o bêbado, culpando sua pobre esposa pelo seu próprio erro. Após o grito, a natureza parecia mais viva que nunca. O barulho de animais, insetos e plantas eram claros agora. Pareciam clamar por seu nome. José se virava de um lado para o outro, tentando ver alguma coisa e com muito medo de ser atacado. Algo se enrolou na sua mão, o prendendo em uma árvore, e ele gritou novamente. Um inseto pousou em seu ouvido e ele, ainda gritando, deu tapas fortes e descontrolados em sua orelha, tentando retirar o bicho que zumbia cada vez mais alto. Agora ele tinha certeza de que estava sendo atacado. Sentia que vários insetos subiam por suas pernas e muitos outros zumbiam em seu ouvido. Desesperado, ele chorou. Para o seu terror, passos fortes e altos vinham em sua direção. Seu maior medo havia se tornado realidade e ele seria atacado por um lobo, uma onça ou qualquer animal feroz e carnívoro que estivesse pronto para comer uma presa fácil. Celeste, eu só queria chegar em casa, repetiu o nome da esposa chorando. José, é você? Disse uma voz conhecida. Em um passe de mágica, tudo desapareceu. Os insetos já não subiam mais por suas pernas ou zumbiam em seus ouvidos. O que lhe prendia a mão na árvore já não estava mais lá. A escuridão aos poucos foi se dispersando e ele novamente podia ver as silhuetas das plantas e da pessoa que se aproximava. Celeste, ainda bem que você está aqui. Eu achei que eu estava perdido. Minha imaginação estava me pregando uma peça das boas. Eu escutei seu grito e vim te encontrar. Agora vamos para casa, homem. Os dois começaram a andar pela mata. Celeste ia na frente mostrando o caminho e José seguindo, enquanto elogiava a mulher por salvá-lo. Ela, por sua vez, andava rápido e ficou calada a maior parte do tempo, somente respondendo com às perguntas do bêbado.
Enquanto isso, Celeste, a esposa de José, conversava com um amigo de seu marido em sua casa. Ele contava a ela que José havia entrado na mata e estava bêbado e descontrolado. Depois disso, já haviam passado mais de 1 hora. E com certeza ele estava perdido, porque o trajeto não demorava mais do que 10 minutos. Ela sabia que não havia nada a ser feito, a não ser esperar até amanhecer e ir procurá-lo. Com a mão no rosto, Celeste chorou por horas seguidas. Apesar do seu marido não ser perfeito, ela o amava e seus filhos também. Por isso ela não queria perdê-lo. Olha, eu sei que eu estava perdido, mas por que estamos demorando tanto? Se eu estava tão longe de casa assim, como você me escutou? Questionava o bêbado. Estamos chegando. Logo, logo você vai chegar em casa. Olha a luz ali, respondeu a mulher. José olhou para frente e viu uma luz branca em meio à vegetação. Afobado, ele saiu correndo em direção ao seu destino. Quando ele passou pela última árvore, ele levou um susto e parou imediatamente com medo de perder a sua vida. Por pouco ele não caiu no penhasco bem à sua frente. Sua desgraçada! Você tá tentando me matar? Gritou José, olhando a mulher que ainda estava caminhando em sua direção. Celeste não disse nada e continuou caminhando em direção a José, que esperava que ela se aproximasse, pois ele pretendia dar-lhe umas boas bordoadas. A luz da lua cheia iluminou o rosto daquela que supostamente era sua esposa. Para o terror de José, quem o guiou para fora da mata não foi a sua esposa, mas uma figura que ele não podia imaginar o que era. O rosto lembrava uma cabra misturada com um cavalo. Os olhos grandes, em formato elíptico, mas coberto de escama vermelha. O corpo parecia humano, mas era coberto de pelos negros e brilhantes. No lugar dos pés havia um par de cascos. O ar que antes estava fresco e cheirava a plantas havia se transformado em um ar pesado e denso. O cheiro de enxofre no ar era muito evidente para que fosse ignorado. Vá de ré! Tentou gritar José. Com uma velocidade inumana, a criatura correu em direção a José. Com um de seus cascos, a criatura bateu no peito do homem, que foi arremessado no precipício. O bêbado sentiu o casco bater em seu
peito. Seus pulmões não obedeceram à ordem de respirar. Seus pés saíram do chão e ele outra vez viu o mundo girar descontroladamente. José girou dezenas de vezes até atingir uma pedra que ficava embaixo do precipício. Seu corpo contorcido ficou estático e o seu olhar petrificado. Sangue escorreu por debaixo do seu cadáver, manchando a pedra de vermelho. Olhando com deleite lá de cima do precipício, a criatura estava sorrindo com os seus dentes grandes e pontiagudos. Ela diz algo ao espírito de José que jamais saberemos, enquanto este mesmo está sendo carregado por vultos sombrios, enquanto se debatia e gritava. Fonte Histórias de Terror. Bem feito para esse bêbado, né? Que, pelo que vimos, adorava bater em sua esposa e encher a cara da marvada da cachaça. Deixem aí as suas opiniões nos comentários. Eu nunca tinha ouvido falar de tal criatura. Achei assustadora. Se alguém conhece essa criatura, assim, a história dela, pela descrição do vídeo, deixa aí nos comentários ou manda um relato pra gente. Bem, vamos para a próxima de hoje? Postado por Cláudia Ferrari no grupo Contos da Escuridão. É um conto intitulado Os Gritos. Quando cheguei no sítio da minha avó, foi a maior alegria. Fazia tempo que não vinha ver os meus avós. Conversamos muito, colocamos o papo em dia, atualizei sobre a nossa família toda na cidade grande e que no dia seguinte iria chegar as coisas que eles mandariam por barco. O sítio fica a um dia de viagem de barco descendo o Rio Negro, entrando em alguns braços de rios até chegar na comunidade e de lá seguir viagem de canoa por alguns minutos a remo. Comi de tudo, até quando estava bem cheio, meus avós traziam mais e mais comida. Era uma risada só. Eu entendo eles, sozinhos ali, sem ver seus netos e seus filhos. Dá essa alegria instantânea neles. Quando a noite cai, o único meio de iluminação é uma candeia, que chamamos de lamparina, feita com querosene, feita de latas recicláveis e pavio de tecido ou algodão. Meus avós e eu sentamos na varanda com camisa de manga comprida e calça jeans velha para se proteger do frio e dos carapanãs. Foi aí que veio a parte mais legal do interior. As histórias de terror, de fantasmas. Minha avó foi a primeira a falar. Quando eu era pequena, morava no interiorzão, assim como o nosso, com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Minha mãe dizia que toda noite, à meia-noite, escutava um grito de mulher
que parecia que estava correndo dentro da mata, fugindo de algo. Os gritos arrepiavam o cabelo do corpo todo. O pai de vocês diziam para não abrir a casa e nem tentar ver pela brecha o que era aquilo, pois poderia ser uma visagem, e isso nos assombraria por um bom tempo. Enquanto ela contava essa história macabra, eu já estava me cagando de medo. Aí fui me aproximando deles. Me sentia mais seguro perto deles. Meu avô tomou a palavra. Eu lembro de algo parecido, do finado Zé Raimundo. Ele me disse que no começo deste ano ele ouviu uma mulher gritar não muito longe da casa dele. E ela gritava, correndo como se estivesse correndo de um bicho. Quando ele faleceu? Perguntei curioso. Mês passado, disse o meu avô. Mesmo que seja apenas uma história ou real, melhor não olhar essas misuras da mata. Deus o livre, disse minha avó se benzendo. O relógio deu 19 horas e o sono veio, como pedra, rápida e pesada. Costume esse normal no interior, já que na cidade dormimos muito tarde. Minha avó me deu um lençol grosso feito de remendo, uma rede para atar na cozinha da casa e uma pequena lanterna para quando eu quisesse urinar, clareasse o meu caminho até o cercadinho. Atiei a rede, me ajeitei e me cobri com aquele lençol quentinho. Dei boa noite a eles e eles foram para o quarto. Fez-se o maior silêncio na casa e apenas podia ouvir os sons dos grilos, sapos e corujas do lado de fora. E fui dormindo naquele mantra natural. Acordei no meio da noite, no susto de ter ouvido alguém gritar. Está muito frio, e o som dos grilos continuava lá fora com os sapos. Não sabia que horas era, então peguei a lanterna e liguei. Saía fumaça da minha boca, pois estava muito frio, um frio sinistro. Isso explica o lençol grosso que a minha avó me dera. Quando desliguei a lanterna, ouvi novamente o grito de uma mulher em desespero. Meu coração acelerou de aflição. E se for uma mulher pedindo ajuda de fato? Mas então lembrei-me da história da minha avó. O medo me dominou e eu comecei a tremer de medo e não de frio. Ouvi passos por detrás da casa, passando próximo da cozinha, onde eu estava alojado. Fui até a janela de correr da cozinha e peguei a minha lanterna. Assim que iluminei o lado de fora, vi aquela mulher sair do meio do mato, completamente nua, correndo sem cabeça. Eu fechei a janela e dei um grito muito alto que meus avós acordaram no susto e foram correndo me ver na cozinha. Eu estava em posição fetal embaixo da janela. Minha avó escutou o grito de mulher, mas dessa vez já estava longe. Menino teimoso, eu te disse para ter cuidado com essas misuras da mata, brigou meu avô. Minha avó fez o sinal da cruz na minha testa e nas minhas costas.
Foi quando o medo daquilo que vi foi passando, mas o terror em meu coração ficou. Eles me levaram para o quarto deles e deitei no meio deles. Minha avó colocou um crucifixo debaixo da cama, pegou um óleo da bolsa e passou no meio da minha cabeça e começou a rezar junto com o meu avô. O medo passou e eu dormi ali com eles, para que no dia seguinte eu recebesse a minha esculhambação. Mas também, depois disso, eu nunca mais abri a janela, independente do barulho que fizesse lá fora. Fonte: Contos JJ Santos. Meus aterrorizados, e vocês? O que fariam nessa situação? Deixem aí suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de comentar com respeito. E agora vamos dar prosseguimento ao vídeo com mais um relato. E esse aqui vem de Relatos Assombrados OF, postado por Reze Antes de Dormir, intitulado Era a Época de São João. E parece ser um caso de lobisomem. Vamos lá? Naquela época, cultura e religião eram levados mais a sério, ao menos pelas pessoas mais humildes que moravam na roça. Havia na época a cultura de rezar terços na semana de São João, cada dia em uma casa da colônia. Um exemplo: levavam a imagem de um santo ou santa que seja em um pequeno altar até a minha casa. Rezávamos o terço por aproximadamente uns 40 minutos, depois conversávamos um longo tempo, tinha comes e bebes, quentão, café, batatas doces, pipocas e etc. A imagem posava na casa e na noite seguinte, todos os que participaram voltavam até a casa e saíam em procissão até a próxima casa, e assim sucessivamente por 7 dias. Foi em uma dessas procissões que algo muito estranho aconteceu. Era em torno de umas 7 horas da noite. Todo o pessoal havia chegado na casa de Teresa para dar seguimento à procissão. Saíram dali e iriam para outra casa da colônia dar seguimento ao terço. Teresa morava com o marido Pedro e tinha um bebê de poucos meses e que em breve seria batizado. E assim, saíram todos enfileirados, cantando os louvores, rezando Aves Marias. Na frente iam os homens mais velhos, em seguida uma senhora carregando a imagem em um pequeno altar. Acredita-se que até a outra residência gastariam uns 40 minutos cortando a mata por uma larga trilha. Estava muito frio aquela noite, a lua cheia, porém tímida, escondida sob um branco nevoeiro. E lá se seguiam as pessoas, cantando e contando casos. Bem à frente da fila iam 2 compadres, conversando meio alto. O tema da conversa meio que preocupante. Deve haver alguma onça rondando por aqui, compadre, disse um ao outro. Ué, por que, compadre?
Afe, tem dias que ando percebendo algo meio estranho nas redondezas da casa. Andou sumindo umas galinhas e vi um bezerro morto, tudo estrupiado lá no vale. O mais interessante é que o Bilu e o Top dormem na porta da sala e não deram um pio. Esse era o nome dos cachorros dele. Algum bicho muito brabo anda rondando por aí, compadre. Só não espalhei boato ainda por ser semana de terço. E isso ia assustar o pessoal da colônia. O outro compadre já ficou de orelha em pé, mas deram seguimento à procissão sem alarmar ninguém. E um friozinho bem elevado fazia aquela noite. Bem atrás da fila seguiam Teresa, seu filhinho bem envolvido em uma manta bem quentinha, e seu marido Pedro, que, percebendo Teresa que ele estava meio inquieto, notou que algo estava incomodando, mas tocaram a procissão adiante. A um certo ponto, depararam-se com uma porteira. Abriram, todos passaram. De repente o céu clareou. A exuberante lua cheia apareceu toda envolvente. De repente, Pedro disse à mulher: vai seguindo, mulher, que eu tô apertado e preciso fazer uma viagem. Fazer viagem para eles da roça era ir no mato fazer as necessidades. A viagem, especificadamente, é o número 2. Teresa pediu que o pessoal seguisse, pois ela iria esperar o seu marido Pedro. E assim se foi. Passaram-se uns 5 minutos e nada do Pedro aparecer. De repente, altos uivos são ouvidos a poucos metros. Alguns cachorros que seguiam o pessoal saíram desesperados, ou melhor dizendo, deram linha no pipa. O mato alto começou a deitar em direção a Teresa. Teresa segurou com toda a força seu bebê e começou a chamar pelos outros. De repente, um enorme lobo preto, babando, com enormes olhos, pareciam bolas de fogo, foi correndo em direção a Teresa. Deu a entender que queria apenas uma coisa. Pulou em cima de Teresa e começou a morder a manta na qual o bebê estava enrolado. Teresa usou de todas as forças para proteger o filho e a besta mordia constantemente, tentando levar a criança. Por sorte, em pouco tempo, os homens voltaram, alguns com facão, outros com porrete em mão, e começaram a descer o cacete no lobo. Por Deus, ele foi se esquivando e saiu pulando sentido ao mato novamente. Passando alguns segundos, um silêncio total. Chamaram por Pedro e nada. Resolveram, por certo, sair dali o quanto antes. Levaram Teresa, que estava muito abalada e nervosa.
Depois dariam um jeito de procurar por Pedro. E assim foram. Foram todos para a casa no qual haveria o terço e, é claro, todo mundo com medo. Naturalmente, não teve, né? Resolveram então que todos passariam a noite ali. Se ajeitaram cada um num canto e sossegaram. Momentos depois, um batido muito forte na porta. Era Pedro. Todos assustaram, acharam até que o bicho tinha pegado, dado cabo nele. Ele estava todo machucado, alguns cortes, escoriações. Sua esposa teve um leve sintoma de várias sensações, medo e um pouco feliz ao mesmo tempo. Acreditava que se cismasse com alguma coisa, mas enfim, estavam todos exaustos e cada um se ajeitou ali como pôde. Alguns homens decidiram não dormir, as mulheres se ajeitaram. Teresa, por estar com um bebê, deram a ela uma colcha de retalho e ela se ajeitou. O bebê no meio e Pedro na ponta. Pegaram no sono. Por volta de umas 4 horas da manhã, o bebê chorou, provavelmente fome. Teresa se levantou, pegou a lamparina na mesa e foi cuidar da criança. Quando o foco da claridade bateu no rosto de Pedro, Teresa teve um choque. No cantinho da sua boca, um fiapo de pano, o mesmo pano da manta do bebê. Ela não se conteve. Com muito cuidado e bem devagar, com o dedo ergueu o lábio superior de Pedro. Ficou pálida, sem fala. Entre meios dentes, vários fiapos da manta do bebê. Ficou trêmula, mas não alertou ninguém. Manteve sigilo. Se levantou, sentou perto dos senhores que iriam dormir e ficou lá rezando para que amanhecesse o quanto antes. E, enfim, amanheceu. Seu João, o mais velho e respeitado de todos, reuniu todos os homens para fazer uma varredura no local do ocorrido. Inclusive, Pedro foi junto. Mas que depressa Teresa pediu para uma senhora a levar de charrete até sua mãe, algumas fazendas adiante, alegando não passar bem, e assim o fizeram. A comitiva do senhor João não encontrou nada, além de galhos quebrados e capim amassado. Um tempinho depois, Maria não voltou mais. Mandou um recado para Pedro que iria seguir ao lado da mãe, que não o queria mais. Pedro, por sua vez, nunca mais foi visto. E assim se encerra mais um conto, ou seria um caso, uma história de lobisomem. Eu acho que o lobisomem era o Pedro. E vocês? Me chamo João Antônio Granado, moro em Valinhos, interior de São Paulo. Um forte abraço a todos. Fonte dessa história é Casos de Assombração. Meus aterrorizados, eu tratei como um relato, pois eu já ouvi essa história. Essa história já foi contada várias vezes. Só muda o local e os personagens. Ou seja, toda a história tem um fundo de verdade. E é quase impossível
vários lugares se contar essa história. Então, em algum desses lugares, provavelmente aconteceu. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a de vocês. Por isso, peço que vocês deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de sempre comentar com respeito, tá? Pois todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Bom, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Ative o sininho das notificações se quiser continuar a receber o meu conteúdo. Esses passos que vocês dão me ajudam e muito. Ou melhor dizendo, ajudam muito o canal. E quem quiser aí dar o up, uma ajudinha para a Angelzinha aqui, pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers, e pelo Valeu também. O Valeu é um jeito bem legal. Quando acaba o vídeo, ali embaixo tem compartilhe, tem o lugar do like e tá escrito Valeu. Você clica lá, tem várias opções. Eu estou explicando porque várias pessoas perguntam como que faz, né, para fazer o Valeu. E também quem preferir pode ajudar via Pix com qualquer quantia e por esse meio cai direto na conta do canal. Toda ajuda é muito bem-vinda mesmo e eu já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. A chave do Pix vai estar anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Aí eu também quero falar com vocês, quem tem uma história, um conto, um relato para estar compartilhando comigo e com os aterrorizados, pode estar enviando para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos, escreva isso no relato e eu garanto o seu anonimato. Se quiser ter o seu relato contado, transformado em conto por mim, pode estar escrevendo isso no relato e para mim será uma honra fazê-lo. Não tirarei a essência, a veracidade, a ordem cronológica, não mudarei o relato, só darei um toquezinho à la Angel. E se você quer que eu conte sua história, seu conto e seu relato divulgando o seu trabalho, para mim será uma honra também. Você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Bem, meus amores, aí na descrição do vídeo, além do e-mail do canal, tem muita coisa legal, vale a pena você explorar, você não vai se arrepender. Você pode também maratonar as playlists do canal, vai ser muito legal. Tem cada relato que duvido você não tremer de medo quando assistir. Isso eu garanto. E você pode também prestigiar os outros canais da Angel, me seguir em todas as redes sociais, pois eu amo estar com vocês. Bem, agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a vocês, meus aterrorizados, meus amores, que disponibilizam seu carinho, seu amor, o seu tempo para estar comigo. Muito obrigado mesmo, vocês são incríveis. Bem, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!